Os filmes de herói têm atraído um público gigantesco, não é mesmo? Principalmente quando nós olhamos os nossos heróis favoritos sendo representados na tela de cinema através de atores que conhecemos ou alguns que literalmente ganharam espaço e se moveram de uma forma única nas películas que são apresentadas nas salas de cinema. Entretanto, ao mesmo tempo, nós temos uma gama de pessoas que não têm gostado e nada do que tem sido representado nas telas de cinema, principalmente quando representam alguns grupos de heróis. Mas e você? Qual tem sido a sua opinião a respeito disso? E mais, afinal de contas, algumas obras apresentadas no cinema têm estragado a história original de alguns heróis e até mesmo alguns arcos importantes? Ficou em dúvida sobre isso, né? Então fica aí, porque hoje vamos estar falando sobre o que aconteceu com os heróis no cinema. Tudo isso você vai ver aqui e muito mais no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, como vocês já sabem, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você encontra conteúdo de qualidade que ajuda você a entender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo os fatos, mitos e muito mais. Eu sei que talvez você esteja estranhando, pô professor, vai falar de herói, mas o que isso tem a ver com a história? Não esqueça, meu querido e minha querida, que filmes, HQs, gibis, que no caso seria o HQ da mesma forma, séries e qualquer produção cultural e artística está ligada à história, até porque os mesmos servem como um tipo de fonte para se analisar a sociedade. Tanto que eu fiz um vídeo muito antigo aqui no canal a respeito do cinema, vou estar deixando aqui no card para que você possa estar assistindo. E vamos estar falando um pouquinho a respeito desta questão da representatividade dos heróis e até mesmo, por que não falar de algumas obras literárias bem famosas no mundo geek, no mundo nerd, entre a juventude e entre outras coisas que estão sendo representadas no cinema. Entretanto, pessoal, só tenho que deixar uma coisa bem clara. Eu vou estar expondo a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, ok? E apenas lembrando, por favor, não vamos nos dar ao trabalho de dar hate no vídeo, simplesmente porque você ouviu alguma coisa que não gostou, mas deixando claro também que tudo que será dito aqui será colocado de forma respeitosa, sem ferir partes e nem nada disso. Por isso, fica aí, até porque eu mesmo sou vamos dizer assim, um grande apreciador das obras literárias e principalmente de histórias em quadrinhos e heróis, né? Até porque o meu cenário deixa isso bem claro, não é mesmo? Até a minha camisa. E bom, por que eu estou falando e até mesmo fazendo esse tipo de vídeo? Pelo fato do seguinte, quando nós podemos observar o crescimento dos filmes de heróis, principalmente no cinema, tem sido algo bem interessante e bem legal. É lógico que alguns têm apontado que isso tem sido até mesmo uma saturação no cinema. Entretanto, podemos observar que talvez não. Até porque muitos heróis já existem há muito tempo. E agora que estão começando a ser representados. Até porque Batman, Superman, Capitão América e Hulk são heróis que sempre estiveram sendo representados na telinha. Principalmente heróis mais antigos como Batman e até mesmo Superman, que desde a década de 40 estão aí sendo exibidos e tudo mais. Ou, por exemplo, a serialização do Hulk, quando teve nos anos 70 para os anos 80, até mesmo quando era representado com a participação do fisiculturista Lou Ferrigno, que representava o Hulk na tela. Claro que teve filmes e séries e tudo mais, ou até mesmo algumas tentativas de filmes da época que hoje a galera não gosta, do Batman, do próprio Demolidor, que foi feito pelo Ben Affleck, e entre outros filmes de herói. É lógico que, quando essa febre de filme de herói começou lá atrás, nos anos 2000, não se tinha uma abrangência tão grande de um universo compartilhado. Tinha-se apenas os filmes que eram individuais, nada tinham a ver com os filmes como tem hoje, de um herói que faz referência a outro herói. Até então não tinha nada disso. Simplesmente
queria exibir uma história de origem ou até mesmo a continuação de um filme anterior com uma nova história, como é o caso do Superman de Christopher Reeve. E por que não dizer de Superman O Retorno com Brandon Routh, que mostra como se fosse uma continuação espiritual do falecido ator. Bom, é para deixar bem claro, pessoal, que esses filmes na época não tinham a intenção de mostrar um universo compartilhado. Isso só vai começar a mudar a partir ali de 2008 com o filme Homem de Ferro. É lógico que esse filme inovou tudo, até pelo fato que mostrou o escudo do Capitão América, entre outros pontos. Isso vai ter ligação até com o filme do Hulk, aonde nós vamos ter a participação do próprio Tony Stark aparecendo no final do filme. Eu não quero ninguém dizendo, ah, professor, tá dando spoiler. Gente, esse filme existe há quase 20 anos, então, pelo amor de Deus, né? E bom, prosseguindo a respeito disso, quando nós olhamos para esse universo Marvel, nós temos uma expansão muito maior desse universo no cinema. É lógico que a DC aos poucos começou a trazer essa expansão. Até porque a DC ela mesma já trazia diversos filmes e séries a respeito disso. Como, por exemplo, Smallville, que ficou tão famoso nos anos 2000, entre outras séries como Aves de Rapina, que já existia, mas não fora tão conhecida como a própria série Smallville, que trazia as aventuras do Superboy, ou até mesmo Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, entre outros filmes e séries que eram exibidas. É lógico, quantos Batman já não foram feitos, desde o Michael Keaton até o George Clooney, entre outros que foram sendo exibidos diversas e diversas vezes e sendo reprisados várias e várias vezes na TV. É lógico que essa mentalidade expansiva universal dos filmes vai começar com Man of Steel e depois Liga da Justiça. E é lógico que teve toda aquela treta com Zack Snyder e muito mais. Mas por que eu estou falando isso? É porque agora nós chegamos num período, né, de uns 10 anos pra cá, uns 16 anos pra cá, em que muitas pessoas têm reclamado que os filmes não têm sido uma adaptação correta, e isso tem até mesmo mudado a visão das pessoas a respeito de alguns heróis. Alguns apontam até mesmo que tem sido a fórmula Marvel de querer trazer comédia em todos os filmes. Podemos observar, por exemplo, que muita gente divide opiniões sobre o filme Thor Ragnarok, onde nós temos Thor Odinson, o deus do trovão, sendo representado até mesmo pelo ator Chris Hemsworth de uma forma cômica em sagas sérias. Exatamente. Entre outros pontos também, como nós tivemos um problema e a polêmica envolvendo o filme Liga da Justiça, onde nós tivemos um diretor que trabalhou na Marvel, agora assumindo o filme da Liga e até mesmo modificando algumas coisas que o próprio Zack Snyder tinha feito lá atrás. Que o Zack Snyder, para você que não sabe, ele foi o primeiro diretor do filme Liga da Justiça, mas por problemas pessoais, que eu não vou citar aqui para não ser desmonetizado ou até mesmo bloquear esse vídeo no YouTube, teve que se retirar. Tanto que nós tivemos problemas envolvendo, enfim, você pode estar dando uma pesquisada a respeito disso. E os fãs pediram o Snyder Cut para ser liberado. Você acompanhou essa campanha. Só que tem um detalhe também, pessoal. Nós temos que observar o seguinte. Será que, afinal de contas, os filmes de herói não têm representado da maneira correta? Bom, pessoal, depende da sua visão. Nós temos que lembrar que, sejamos francos, empresas, quando produzem um tipo de filme, elas buscam um público. É por isso que, por mais que você não goste tanto, às vezes, de um Thor comediante, ou, às vezes, um Hulk, como tem sido a problemática que as pessoas têm apontado na série She-Hulk, que eu vejo vira e mexe as pessoas colocando, enfraqueceram demais o Hulk, tornar o Hulk um personagem quase inútil, tem brincado demais, cadê o Gigante Esmeralda que fazia isso, aquilo? Nós temos que lembrar, pessoal, que quando um filme é lançado, ele busca um público. E meu querido e minha querida que nasceu nos anos 80, anos 90, o seu tempo, de certa forma, já passou. O público que tem aparecido agora são crianças que, entendam, às vezes não acompanham histórias em quadrinhos como nós acompanhamos no passado. Na verdade,
grande parte delas acompanham as atualizações e às vezes as próprias histórias em quadrinhos têm adaptado novas sagas, novas visões e novos personagens. Tanto que, para você que acompanha, sabe que o Wally West, o segundo Flash, que herdou o manto depois que Barry Allen sumiu devido à serialização de Crises Infinitas, a saga onde ele morreu salvando o mundo, ele era um jovem ruivo. Entretanto, anos depois, ele fora readaptado, colocando como um jovem negro. E depois a DC separou dizendo que ambos se chamavam Wally e faziam parte da família Allen. Entretanto, devido a uma saga que teve lá envolvendo outros personagens, que caso você não leu, você pode ler, você tem toda essa liberdade, houve essa adaptação. Ou seja, mantiveram a essência de um personagem e trazendo outro para a pauta. Ou outros personagens que assumiram um manto de heróis anteriores, como por exemplo, Capitão América, onde Steve Rogers passou o manto para o Steve Wilson, que era o Falcão, se tornando o primeiro Capitão América negro. E antes que você cite, eu sei do Isaiah, eu sei dele. Pode dizer sim que ele foi o primeiro Capitão América negro. Estou dizendo a respeito do Sam porque ele se tornou o primeiro Capitão América a ter uma serialização, não sendo um homem branco, mas sim um homem negro. Da mesma forma, Thor, que como se tornou indigno devido à saga Pecados Secretos, Pecados Originais, vou colocar a legenda aí correta, tá pessoal? Passou o martelo para Jane Foster, que acabou se tornando Thor, que inclusive fora representado neste filme agora, de Thor, Amor e Trovão, e está sendo lá representado pela Natalie Portman. Eu assisti o filme, entretanto, eu não vou, pessoal, até mesmo falar a respeito dele. Se você quer que eu fale o que eu achei de Thor, Amor e Trovão, eu posso estar falando aqui para você, mas eu quero que você enche o comentário pedindo, e atenção, o vídeo vai ter spoiler caso você não queira assistir e caso vocês peçam. E bom, voltando aqui, é importante também lembrar, pessoal, que os filmes atuais, eles seguem algumas pautas sociais. Então se algum filme ele não apresenta algum tipo de conteúdo que você goste, entenda, empresas buscam atender pautas e isso tem gerado diversas brigas na internet, algumas pessoas que não têm mais acompanhado. Então é uma realidade. Grande parte do público que tem acompanhado os filmes atualmente são um outro grupo, de um outro momento, uma outra geração. Tanto que você pode observar que alguns uniformes de personagens no passado eram de um jeito e hoje, devido a algumas pautas defendidas ou até mesmo devido a algumas visões aderidas, discursos de alguns heróis no passado foram mudados e adaptados. Lembrem uma coisa que eu ensinei a vocês. O cinema, ele é filho do seu tempo. Por isso, pessoal, eu sei que às vezes parece difícil olhar o seu herói sendo modificado ou até mesmo sendo colocado em uma situação um pouco constrangedora. É claro que aí eu aponto algumas coisas de opinião própria, ok? Eu acho um pouco arriscado dentro do cinema a adaptar determinados arcos, principalmente quando ele possui uma carga dramática tão grande. Como, por exemplo, nós tivemos Thor Ragnarok, onde a Marvel quis trazer de uma forma cômica. Mas acredito que se eles tivessem mantido isso um pouco mais pra frente, poderia ter sido adaptado de outra forma e até de uma forma um pouco mais ríspida. Porque, para quem leu, sabe que Ragnarok não é uma saga que envolve sorrisos. Mas lembra que eu falei pra vocês, a empresa quer público, não quer agradar simplesmente a alguém que já exista. Até porque, entre comparar em crianças e adolescentes que estão chegando agora e um público mais velho, é lógico que eles vão focar em quem está chegando agora. E bom, prosseguindo a respeito disso, é lógico que não são todos os filmes que fazem isso. Nós temos filmes que ambientaram muito bem essa questão de saga e adaptação. Como, por exemplo, o próprio Batman. E antes que alguém fale, só gosta da DC. Eu gosto dos dois, cara. Eu tô vestindo uma camisa dos Vingadores. E bom, antes que alguém fale alguma coisa, entenda o seguinte, o Batman de Matt Reeves, ele tentou seguir, de certa forma, um planejamento bem interessante, adaptando saga como Dia das Bruxas e soube manter a essência de um personagem. Até porque, caso você não acompanhe tanto HQs, eu recomendo que acompanhe um pouco, pelo fato do seguinte, alguns personagens no cinema
são bem diferentes de como são nas HQs. Quer ver um exemplo? Algo que nunca for apontado no cinema, e eu acho que nunca vai ser, seria, no caso, o problema alcoólico que o Homem de Ferro, o Tony Stark, possuía. E talvez isso nunca vá ser adaptado, principalmente que estamos falando de filmes que são direcionados a um público mais infantil. É lógico que temos que entender que filmes passam por modificações e depende muito também da visão do diretor. Temos filmes clássicos que ninguém quer mudar, como por exemplo o próprio Superman na década de 70 com o Christopher Reeve, que literalmente se tornou um clássico e o ator soube representar aquilo. Ou até mesmo, como podemos ver, o próprio Tony Stark, que fora representado no cinema, mantendo também de certa forma a essência do personagem. Temos que entender, galera, que filmes passam, são exibidos e podem ser bem recebidos ou não pelo público. A questão é, vai do seu gosto, daquilo que você quer assistir e como você entende. Da mesma forma, se formos parar para pensar, nem sempre filmes que são baseados em livros adaptam bem o conteúdo. Até porque 2, 3 horas de filme não conseguirá, às vezes, transmitir uma mensagem de 6, 7 volumes que são feitos por um autor. Basta agora sentar, observar e opinar. Claro, com todo respeito e fazendo uma boa análise. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, entendam, eu trouxe esse vídeo, fiquei até um pouco receoso de fazer esse vídeo, para termos uma análise melhor a respeito dos filmes atuais. Eu sei que tem uma galera aí que vira e mexe, não tem gostado dos filmes e até mesmo dito, poxa, Natanael, eu acho que esse filme ele poderia ter sido adaptado de uma forma... Eu sei, galera. Eu sei bem, eu entendo bem sobre isso. Às vezes eu tenho minhas próprias opiniões a respeito disso. Mas, como eu falei, depende muito da visão do diretor e como ele quer adaptar. E é lógico que ainda nós temos um perigo de, às vezes, exagerarem em certas pitadas de ações. Às vezes tornar um personagem muito violento em excesso, sem necessidade, ou tornar um personagem extremamente sério, muito cômico. Há espaço para tudo, mas com todo cuidado. Mas como eu não sou diretor de cinema, eu apenas dou a minha opinião como alguém que acompanha as obras. Maravilha? Bom, pessoal, não esqueçam de deixar o like e também se inscrevam porque isso está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo. Galera, eu vou tentar ao máximo estar produzindo vídeo, eu sei que o canal está meio parado aí, correria total e às vezes ficamos sem tempo. Mas continuem compartilhando e, por favor, não desistam do canal. Estamos caminhando aí para 4.000 inscritos, hein? Continua nos acompanhando e curtindo o nosso trabalho. Maravilha? Outra coisa, meu povo, ó, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, lá você consegue conversar comigo e conhecer muito mais sobre Jornada na História. Lá tem postagens, lives e muita coisa legal. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo temos um contra, hein? E comenta aí se você quer uma análise do filme Thor, Amor e Trovão. Show de bola? Bom, meu povo, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!